Oi, oi. E aí, Lari, tudo bem? Tudo bem, Amanda? Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Gente, primeira vez, tô super perdida, nem sei por onde começa hoje. Ai, uma delícia, o pessoal entrando aí. Todo mundo chegando, várias perguntinhas hoje. Que bacana, legal, legal. Vai me instruindo aí, Lari, que eu tô super perdida, não sei por onde começa. Vamos dar uns minutinhos, o pessoal tá chegando já. Já tem gente aqui esperando a gente falar. Boa noite, Laila, Marla, Gabriel trabalha comigo. E aí, Gabriel, boa noite. Que bacana, muito legal. Manda, apresenta para o pessoal como é o que a gente vai falar hoje. E então, acho que seria legal também que você se apresentasse, que aí vem gente minha e talvez não te conheça, e aí eu me apresento para o pessoal também. Ah, legal. Eu sou a Amanda, sou arquiteta, né, pra quem não me conhece, e eu sou do interior de São Paulo, só que hoje eu trabalho em Curitiba. Então, eu conheci a Larissa na época que eu tava indo no interior de São Paulo, e a gente até fez vários projetos juntos, né, Lari? Jardim Limpo, Isso, várias coisas isso, legais. lindo. E eu sempre gostei muito dessa parte. Eu amo planta, amo cuidar de plantinhas. E eu vejo assim que os clientes têm várias dúvidas quanto a isso. Várias dúvidas, coisas que a gente às vezes tem uma noção e que a gente vê muito cliente perdido. Tanto o cliente que ama a planta, quanto o cliente que nunca teve, mas gosta de ter, gostaria de ter. Ou aqueles clientes que já estão super traumatizados, assim, falam, não, não quero nada de planta, cimenta tudo. E aí a gente tem que tentar Uhum. convencer de que, pera, dá para ir para um caminho melhor, sabe? Então, acho que é isso que eu tenho assim para falar do que a gente pode conversar hoje, né? E quem eu sou também. Que legal. O pessoal que não me conhece, tem um pessoal vindo lá do que eu estou bem familiarizada, Exótico Severinos acabou de subir. Tem gente entrando aí que já me conhece, a gente está junto há um tempo. Mas para quem não me conhece, eu sou Larissa Ribeiro, eu sou engenheira agrônoma, paisagista, trabalho hoje muito com paisagismo e cursos de paisagismo e jardinagem. Estou nessa área nos últimos quase 10 anos já. E adoro planta, adoro natureza, o sistema, o funcionamento. E a minha mensagem de vida hoje é essa, né? É qualidade de vida através do contato com as plantas, com a natureza. E isso que a Amanda falou é muito frequente. Eu chego às vezes muito já no final da obra. E o que eu percebo é que os clientes eles vêm traumatizados porque não sabem cuidar ou já tiveram um espaço e perderam e acharam difícil. Então acabam assim no projeto, muitas vezes as pessoas falam assim, ai, cimenta, eu vou colocar algum vaso. Infelizmente, e a gente talvez até possa aqui falar um pouco sobre os benefícios de se ter plantas nos ambientes em que a gente vive, que a gente faz as nossas atividades, às vezes não só na casa, mas em ambiente de trabalho. E a Amanda separou algumas coisas que vocês foram mandando para elas, algumas perguntas a respeito de plantas, de cuidado com plantas, de paisagismo, coisas desse tipo. E aí, se vocês quiserem ir mandando também, estou à disposição. À medida que eu for conseguindo, a gente vai batendo um papo aí sobre isso. Show. Vou partir então para as perguntas aqui, Lari. Achei umas Tá. super interessantes, assim. A primeira pergunta que fizeram é se existe alguma alternativa com custo mais baixo para parede verde, jardim vertical. Então, eu vejo bastante gente querendo fazer isso e a primeira coisa quando a gente coloca no projeto é, putz, é muito caro isso, Tudo né? isso. Quanto vai É. ficar isso, né? Uhum. Para quem não sabe, jardim vertical existem vários tipos, né? Só que a Amanda está se referindo àquela parede verde que ela é toda fechada e a gente não vê mais a parede, a gente só vê um quadro de plantas e aí a gente pode fazer de várias formas e é um espetáculo, né? Quem é de Presidente Prudente, Aninha, boa noite. Quem é de Presidente Prudente e pôde ir ao Beef Company, tem lá um jardim que nós fizemos maravilhoso. E assim, a sensação que dá é incrível. Só que jardins verticais desse tipo, eles não são baratos.
porque é uma quantidade bem grande de plantas, elas, para darem esse efeito de ficar tudo fechadinho e cobrir o fundo da parede, a gente precisa de bastante planta, plantas no quarto. A gente pode falar de colocar plantas no quarto. É, jardim vertical tem que ter planta muito fechadinha. Para que a gente consiga um bom efeito, as plantas têm que ser volumosas. E aí, existem algumas alternativas. A quantidade varia. A gente pode tanto fazer uma parede muito grande, quanto a gente pode usar aquela parede como uma moldura. Isso a gente já tem um desconto ali de valor, porque o jardim vertical ele tem um custo médio por metro quadrado. E não é realmente um dos mais baratos, porque a execução é difícil. E são vários materiais, a gente precisa fixar. Geralmente esses jardins são muito altos, o que dificulta a rega, então ele precisa de um sistema de irrigação. Isso tudo vai encarecendo. Mas vamos pensar, meu sonho é um jardim vertical, mas estou sem grana para fazer. O que eu posso fazer, Larissa? Você pode ser muito, muito amigo das suas plantas e você pode descontar, pelo menos no primeiro momento, o sistema de irrigação. Só que sabendo que você vai ter que molhar, não tem como. Tem que molhar as plantas e plantas de vasinho pequeno, como são esses de jardim vertical, precisam de regas frequentes. Formas de tornar mais barato. Existem alguns lugares que trabalham com ponta de estoque de ferro, de ferragem. Como se fossem. Me fugiu o nome, Amanda. Essas lojas assim que vendem ferro. Como se fosse um ferro velho, assim, que você reaproveita. Como se fosse. Não é exatamente um ferro velho, mas é como se fossem. Eles trabalham com muito ferro também por quilo. E lá a gente consegue encontrar telas. Às vezes as telas são recortadas e isso vai precisar demandar uma solda. Só que o custo do material que vai no fundo, né, que é a tela para suportar todos os vasinhos, já fica bem mais barato. Você pode fazer também num espaçamento um pouco maior entre os vasos, que reduz a quantidade de plantas, mas sabendo que com o tempo as plantas elas tendem a fechar, mas que você vai precisar de um bom projeto, ou se for você mesmo quem vai fazer, você tem que pensar em plantas que elas vão dar o volume para ocupar os vãos que vão ficar entre os vasinhos. Sim. Nisso, principalmente se a área for grande, vai ter um bom desconto no final, em quantidade de vasos. 2, 3 centímetros que se aumenta, lá no final você já ganha uma quantidade legal de vasinhos. Outra coisa que você pode fazer para reduzir o custo é ter paciência. E aí, você não colocar plantas já adultas, plantas já bem formadas. E sim, colocar mudinhas pequenas. Dá para ser feito assim. Às vezes você colocaria uma planta, sei lá, um gerânio floridão, bem bonito, que eles vêm para nós já na cuia prontinho. Só que fala, poxa, um gerânio desse custa o quê? 35, 45, 50 reais, não sei onde você mora, qual o preço seria. Mas existe uma mudinha de 3 reais. E aí ela vem no saquinho. É a mesma planta. E aí você vai colocar uma mudinha de 3 reais e vai esperar o tempo dela para que ela possa crescer e ocupar todo aquele espaço disponível para o vasinho. Isso economiza muito. Só que leva-se paciência, tem que ter paciência. Então você vai ter que ter um pouquinho mais de paciência para procurar material, porque você consegue encontrar mais barato para fazer instalação. Você pode no começo dispensar a irrigação, só que o problema de dispensar a irrigação é que depois, se você quiser colocar, você fala, não aguento molhar isso aqui tudo na mão todo dia, é desinstalar tudo, é soltar todos os vasos, porque a irrigação tem que imprimir. Então, é uma coisa a se ponderar. Não sei se é das mais interessantes de se reduzir custo, não. A ideia se for viajar no final de semana... Sim. A ideia da mudinha pequenininha achei mais interessante, assim, né? Que depois você não precisa desmontar tudo para montar uma infra ali que provavelmente Exatamente. Você vai querer depois, né? Porque você tem que deixar alguém para molhar essas plantas se você estiver fora. Se ficar fora vários dias, se eu vou viajar, vou ficar uma semana fora, vou trabalhar fora. Não tem jeito, a hora que chegar vai estar tudo morto, porque é vaso pequeno, eles secam. Então, acho que as mudas, elas são alternativas muito boas. Aqui na minha casa eu tenho, no fundo de casa, na área de lazer, eu usei uma parede que eu tenho para fazer um jardim vertical. E eu coloquei mudas pequenas lá. Hoje o jardim ele é enorme, ele está fechado.
Mas no começo, por uma questão mesmo de economia, porque eu não tinha pressa. A gente montou na pandemia, nem ia receber ninguém em casa. Então, eu montei de mudinha. E fica muitíssimo mais barato você pagar R$ 3 em uma muda do que pagar 40. E multiplicar isso pela quantidade de vasos, dá uma diferença gigante. A gente tem gente até do Japão aqui, ó, Márcia. Que legal! Legal. Muita saudade do Márcio. Ó, uma outra pergunta aqui, essa é bem legal também, eu vejo que tem muita gente que tem dúvida. Como e quando adubar com granulado e líquido? Então, adubo granulado e adubo líquido, quando que a gente deve adubar as plantinhas? Se cada uma tem um tipo de adubo, como que funciona? Tá. Adubações a gente faz em alguns momentos específicos, ou a gente monta um cronograma para a planta. Existem algumas fases de desenvolvimento das plantas em que elas estão fazendo coisas específicas. Por exemplo, mudinhas novas, elas estão fazendo folhas verdes. Que legal, Carol. Obrigada. Ah, Carol! Tchau. Folhinhas que estão brotando. Tem plantas que estão fazendo folhas verdes. E aí, a gente identifica que ela precisa fazer folha, certo? Se ela está brotando, está crescendo, está fazendo galhos. E é interessante, antes de eu falar do adubo, falar que existem. Os adubos são as comidas para as plantas. E nessa comida, assim como para a gente, tem os nutrientes. Para as plantas também, e são exatamente os mesmos nutrientes. Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, a tabela periódica todinha lá, que eu não vou descrever. Mas o que acontece? Em algumas fases, as plantas precisam de alguns nutrientes específicos, em outras fases, outros. E exemplo simples. Depois, num outro momento, a gente pode falar mais específico. Lá no Instagram já tem bastante coisa também falando sobre adubos, mas como um exemplo para que se entenda, na fase de brotação, plantas precisam muito de nitrogênio. E aí a gente está vendo e a gente pode facilitar o processo dela. Principalmente se ela estiver numa condição difícil, num vaso antigo, foi plantada há muito tempo e nunca mais foi feito nada naquele jardim. Então, a gente pode ajudar fornecendo adubos, que são esses alimentos para as plantas, que tenham uma concentração maior em nitrogênio. Ah, não, a planta está florescendo. Eu tenho uma planta agora e ela começou a florir e está dando muitos botões. A gente sabe que para conseguir fazer o florescimento, para produzir as flores, as plantas precisam muito de fósforo. Então, a gente vai fazer opções por adubos que têm uma concentração mais alta em fósforo. E existem adubos, a gente compra eles assim, ou a gente pode até produzir eles em casa, sabendo que a partir de algumas coisas a gente vai ter algum nutriente a mais, outro a menos. Mas e aí? Existe um tempo? Esse período é de adubar. Não existe um período específico. A gente pode adubar o ano todo. O único período do ano que a gente adubaria menos, porque as plantas não absorvem muito. Então, seria assim, desperdiçar um adubo no inverno. Mas o restante do ano, a gente pode fazer um cronograma de adubação. Assim como, por exemplo, sei lá, faz um cronograma capilar. E aí tem gente que faz os tratamentos e segue, faz essa semana é isso, aquela semana é aquilo, ou um cronograma de alimentação sua, da sua dieta. Para as plantas a gente também segue isso. Nos nossos clientes a gente faz as adubações que são feitas semanais, tem outras que são quinzenais e outras que são mensais, a depender das plantas que a gente tem. Então a gente observa a planta, em que fase ela está, para escolher um tipo de adubo. Entendi. E as plantas, quando elas estão num estágio muito avançado, assim, de falta de nutriente. O vaso foi plantado há 20 anos e ele foi esquecido lá. A planta sobreviveu, como diz uma aluna minha, por seleção natural. Ela ficou viva lá, conseguiu se adaptar, mas está lá desde que o casal se casou e montou um vaso quando eles se mudaram para aquela casa. Aí a gente vai dando uma forcinha para aquela planta e a gente pode fazer, em um momento específico de florescimento, por exemplo, a gente faz esses adubos específicos. Mas a gente pode também fazer escolha pela rapidez com que a planta necessita. Porque o que eu ia falar? A planta está lá e ela está há muito tempo, ela começa a estressar. Assim como a gente, às vezes, está faltando cálcio no nosso organismo. Então, os ossos enfraquecem, tá faltando isso, as unhas ficam fracas, o cabelo cai, coisas desse tipo. As plantas também expressam.
E de acordo com o que ela expressa, a gente olha e a gente identifica o que ela precisa. Existem formas de ver isso, de fazer essa leitura delas. Existem manchas específicas, existem cores específicas que aparecem, indicando eu preciso de cálcio, eu preciso de boro, eu preciso de zinco. Ela fala para a gente isso. E aí a gente vai fazer escolha por um adubo que forneça aquilo que ela está pedindo. Mas em relação a ser granulado ou ser líquido, os dois adubos são bons e eles fazem a sua função em fornecer os nutrientes que eles contêm ali. A diferença principal entre eles as diferenças são, uma delas é a rapidez com que a planta absorve. Por exemplo, esse vasinho lá de 20 anos que foi montado e nunca mais foi mexido, provavelmente ela vai estar expressando ou vai ter parado de brotar, ou vai estar amarelado, ou vai estar com manchas vermelhas, marrons, pintinhas, enfim, vai estar com alguma coisa lá mostrando que não está legal, ou não floresce há muito tempo. E aí a gente precisa dar uma ajuda rápido, né? Como profissional, por exemplo, eu não posso chegar lá e olhar e falar assim, mas ela está vivendo, né? Não, a gente quer dar um vigor novo. E os adubos líquidos, eles são muito bons por isso, porque eles dão uma resposta rápida. O nutriente, ele já está numa forma em que a planta consegue absorver na mesma hora em que ele chega nas raízes. Esses adubos líquidos, ou eles são de pronto uso, a gente compra eles prontinhos, já aplica na planta, ou eles são diluídos. A gente pega esse adubo e dissolve em tantos litros de água. Isso varia muito de acordo com o adubo. E a gente rega, é como se fosse regar. Assim que esse produto chega na raiz das plantas, ela já absorve e ele já começa a fazer o funcionamento lá dentro. Os adubos granulados, ou como tem. Os granulados são os mais famosos, são aqueles de bolinha, tá? Para quem não sabe o que é granulado, são aquelas várias bolinhas, tem alguns que são coloridos, tem outros que são brancos, depende da composição dele. Mas tem também outros que não são exatamente os granulados, mas eles são mais sólidos. Existem algumas pastilhas, existem alguns pós, e eles têm uma absorção mais lenta para a planta. Ele seria oferecido no caso da planta tá legal, a planta tá bem, tá nutrida, tá florindo, e a gente coloca ele ali por cima, ou às vezes até incorpora um pouquinho na terra, se a planta já tá lá, no espaço do jardim ou no vaso. E à medida que a água vai caindo, esse adubo ele vai se dissolvendo devagar e lentamente ele vai fornecendo esses nutrientes para as plantas. Então, é um adubo que a gente fala de liberação lenta. Ele faz uma manutenção para aquela planta. Não vai ter um efeito rápido. Agora, os adubos solúveis, adubos líquidos, ou os pós que a gente dissolve na água, ele vira, né, um líquido, a gente aplica e ele tem uma absorção rápida. A vantagem de se usar ele líquido é que, em geral, eles não queimam as plantas, se eles forem usados na dose recomendada. Se usar demais, vai queimar, vai ter problema. Agora, os granulados, esses adubos sólidos, tem que tomar muito cuidado. Porque encostou na planta, como ele é muito, muito concentrado, e ele foi feito para durar ali naquela planta, tendo efeito por bastante tempo, ele é bem concentrado. Então, se ele encosta nas raízes, nos galhos, nas folhas, ele queima. Na verdade, a gente fala que ele queima, mas é que a planta vai perdendo água. Onde entrou em contato com ele, a planta meio que tenta fazer um equilíbrio. Ela tenta ficar concentrada igual ele. E aí ela perde água para ficar mais concentrada e ter um equilíbrio ali. E aí ela morre. Então, dependendo da concentração que a gente colocar, morre muito fácil. Aí, assim, eu quase nunca uso adubos granulados. E eu tinha a impressão, assim, de que o granulado fosse algo para eu deixar ali e não precisar ficar adubando, sabe? Que ele vai durar mais tempo. Ele faz essa preguiçosinho, assim, sabe? Você deixa ali... Isso. Ele vai indo. Só que, por exemplo, um vaso de samambaia. A samambaia tá lá grandona, cheiona. Onde a gente colocar o granulado, ele vai encostar na planta, não tem jeito. E aí onde encostou, matou. Onde encostou, queimou. E às vezes as pessoas fazem tentando cuidar da planta, né? Mas não é raro não receber fotos da planta assim, no estado que ela tá lá nas últimas já com o pé na cova, e eu vou perguntando o que tá acontecendo, tá molhando, onde que tá e tal. E quando eu vejo a pessoa geralmente ela chega assim, que adubo eu posso usar para resolver isso?
Mas Uhum. ela já usou e queimou a planta, está concentrada Entendi. demais. Então, eu sempre que posso, eu dou preferência para adubos líquidos. E principalmente adubos orgânicos, porque ele tem uma série de outros benefícios e muito menos efeitos colaterais do que os adubos químicos, esses que a gente compra. A gente até compra adubos naturais também pronto, mas a maioria deles são químicos sintéticos. E aí tem alguns efeitos ruins. Entendi. Não sei se respondi. Sim, sim, super completo. Tem duas perguntas que eu acho que eu vou juntar em uma só, porque eu sei que faz parte ali da mesma dúvida que eu vejo muito, muito em projeto. A questão da planta para dentro de casa, todo mundo pergunta, qual planta posso usar dentro de casa? E tem alguns casos que, assim, um lavabo que não tem janela e a pessoa quer colocar uma plantinha natural. E aí ainda fala assim, não, manda, mas essa planta aí é de sombra. Então, assim, é aquela. Acho que se perde um pouco na questão do que é sombra, sabe? Sombra não é um breu, né? Breu. Sem luz nenhuma, nada de iluminação natural. E a questão da plantinha para dentro de casa. Então, ela pode ficar dentro de casa ou eu tenho que tirar ela de vez em quando lá para o sol? Ou posso pôr uma plantinha dentro do lavabo sem janela? Como que funciona isso? Tá. Vamos para o lavabo sem janela, que é a mesma condição, assim, por exemplo, para ambientes, escritórios com uma janelinha muito pequenininha e o ar-condicionado fica lá funcionando o dia todo, a porta fechada, tá? Plantas, todas as plantas. Antes de eu falar de todas as plantas, o sol, ele é uma fonte de energia para as plantas. As plantas não conseguem fazer energia para fazer as coisas que elas têm que fazer, para crescer, para brotar, para enraizar, para dar flor, para fazer folha nova. Elas não conseguem fazer energia para fazer tudo isso sem ter a luz do sol. E precisa ser a luz do sol por conta do comprimento de onda e outras coisas que acontecem ali. Tem que ser luz do sol. E a gente divide as plantas em três grupos: plantas de sol, que a gente chama plantas de sol pleno, né, que ficam no solzão a maior parte do dia, de meia sombra, que pegam o sol um pouquinho do dia, e de sombra. E aí é que a gente está, nas plantas de sombra. As plantas de sombra, existem algumas que são muito, muito resistentes. E geralmente essas muito resistentes, elas até se adaptam a pegar sol, de tão resistente que elas são, mesmo que não seja a melhor condição. Só que todas as plantas precisam de um lugar com uma boa claridade. Se não tem claridade, a planta pode até ser que ela sobreviva por um período, talvez até por um longo período, mas ela vai morrer, porque ela fica fragilizada, ela tem resistência, ela consegue, ela arruma formas de ir sobrevivendo, ela desenvolve dentro do sistema dela recursos para conseguir captar a claridade que ela tiver disponível, às vezes um pouquinho de uma janela aberta, um sol, só que ela vai ficando enfraquecida, mesmo plantas consideradas de sombra, porque sombra são lugares com uma boa claridade e, se possível, melhor ainda, o melhor dos mundos para ela, é lugar com boa O claridade natural Bartolzinho espirrando aqui. Dona Bartô aqui, quando ele não tá sapateando, ele tá espirrando, tá complicado. tem visita aí na Tem, nossa live. tem, tá aqui intruso. E para quem tem animal também é legal, algumas dicas de plantas. Existem Uhum. plantas tóxicas. Sim, É, mas enfim, sombra completa, breu, no lavabo, não tem janela, fechou a porta, ficou lá. Você pode até ter poucas, são bem poucas as opções de plantas que você pode colocar lá, sabendo que ela vai ter um período de vida, mesmo que for uma planta perene, mesmo que for assim, uma planta que dure muitos, muitos anos, lá ela não vai durar muitos anos. Você vai colocar sabendo que vai chegar um determinado momento e ela vai morrer, porque ela vai ficando enfraquecida e esse enfraquecimento dela vai fazendo com que ela não consiga fazer raiz mais que absorver nada, ela não consegue fazer folha nova, então as folhas têm um ciclo e aí as mais velhas vão morrer e ela não vai conseguir fazer folhas novas, além de poder ser atacada por pragas, por doenças, mesmo que ela esteja sozinha no banheiro, vem no ar, vem uma formiguinha que passou em uma outra planta e levou uma praga, uma doença para ela. Então, e ela não tem resistência para combater isso. Então, não é o ideal. Se tiver, não se apegue, porque ela vai morrer.
fala, não, eu quero muito, não tem problema, morreu, põe outra, aí tudo bem. Aí você pode colocar lá uma espadinha de São Jorge, uma lança de São Jorge, alguma coisa que seja muito, muito resistente, mas sabendo que vai morrer. Agora, se fizer isso que a Amanda falou, de vez em quando tirar e aí deixar ela tomar um tempo lá fora, não é também o melhor das coisas, porque a planta ela se adapta ao lugar que ela está. E mesmo que seja uma condição desfavorável, se você ficar mexendo ela e não, ela está na sombra, um lugar fechado. E aí você coloca ela numa claridade ou pega um solzinho, um pouco de vento, aí depois volta ela para a sombra, isso é um fator estressante para a planta. E aí, ao invés de ajudar, vai acelerar o processo de morte dela, tá? Então não é bom tirar para tentar dar essa ajuda, não é legal. Entendi. Me perguntaram também sobre um ficus lirata que está dentro de casa e por que as folhas ficam caindo. Tá. Ficus lirata, para quem não conhece, é uma planta de sombra, tá? Mas que gosta de uma boa claridade. Talvez até essa resposta que eu dei anterior tenha ajudado a esclarecer alguma dúvida dessa pergunta. O ficus, esse ficus, né? Ele tem as folhas grandes, largas, e as folhas caindo. Existem alguns motivos. Não tem como eu falar isso sem ver a planta. Mas vamos alucinar sobre as possibilidades, e aí depois dá para avaliar e chegar ao problema. Existe o processo natural de envelhecimento da planta. Só que as folhas, nesse processo que vão cair, são as folhas de baixo. Ela sempre brota em cima. É muito difícil. Ela não faz galhos na lateral, ela faz galinhos novos embaixo. Se ela for brotar, ela brota embaixo. Então, são sempre as folhas de baixo para cima que caem. Só que vamos considerar que não, está caindo com frequência, está caindo muito, e as folhas que estão lá elas já não estão muito bonitas. Existem outros motivos. Um deles pode ser isso mesmo. Pode ser que a claridade seja pouca, a ventilação seja pouca, e é uma planta que gosta de uma boa, muito boa claridade natural e uma boa ventilação. A ventilação até pode ser menor, mas a claridade para o ficus ele é indispensável. E existe também um outro motivo. Se a planta, por exemplo, é nova ali, chegou na casa, comprou, ganhou, faz pouco tempo. Ela pode estar se adaptando ao novo ambiente também. Não, Larissa, a planta está com boa claridade, tem ventilação, estou molhando, é uma planta que se mantém úmida, tá? Sem encharcar, mas ela gosta de umidade. E ela pode ser plantada em terra vegetal, não precisa ser substrato, nada que seja muito drenado, não. É uma planta que, se ela chegou nova na casa, a depender da forma como ela foi produzida, aqui no estado de São Paulo, tem gente aí de fora, pode ter gente de vários lugares, mas no estado de São Paulo, a gente tem aí a cooperativa mais forte de produção de plantas ornamentais, que é a Olambra, que é uma potência no Brasil em plantas ornamentais. Só que acontece, lugares como Olambra ou outros lugares de produção, onde a produção é bem padronizada, as plantas saem maravilhosas, mas elas são feitas, produzidas em ambientes protegidos. Então, lá, a ventilação é ideal, a umidade do ar é ideal, a temperatura, é tudo muito perfeito para que as plantas saiam expressando, assim, a maior beleza possível. E quando a gente traz para nossa casa, se ela for produzida nesses lugares, ela vai sentir. Porque na nossa casa, a ventilação não é ideal para elas, a umidade do ar não é ideal, nada é ideal. A gente tem assim, tem dia que amanhece muito frio, a tarde está muito quente, a noite fria de novo, não é ideal. Ela vai viver? Ela vai viver. Só que ela vai sentir até se adaptar a esse novo ambiente. Pode ser que também seja isso que esteja acontecendo. Larissa, mas caiu muito. Não tem o que fazer. Agora é esperar brotar. E pode ser que ela fique caneludinha, né? Porque ela vai perdendo as folhas e ela fica comprida. Sim. Só que não tem o que ser feito se for isso. Se ela está se adaptando ao novo ambiente, tá? Pode ser. Esperar ela pode ser várias coisas. Outra coisa também que pode ser que esteja acontecendo pode estar sendo atacado por pragas, por doenças. Tem que olhar de perto e ver. Se tiver pontinho, se tiver manchinha, se tiver alguma coisa assim, é um sinal de alerta. E aí tem que descobrir, como eu não sei qual é a condição da planta, tem que descobrir qual é aquele bichinho, qual é aquela manchinha, o que ela está indicando, porque também pode acontecer isso.
E excesso de água também, tá? Excesso de água também pode fazer com que as folhas caiam, mas elas caem num tom amarelado. Todas elas ficam amarelas com excesso de água e, e as folhas caem também. Então, assim, não tem como eu dizer é isso, sem ver. Sempre quando tá com as Tá? pontinhas amarelas é excesso de água, Lari. Não, as pontas não são excesso de água. Excesso de água é a planta ela fica amarelada como um todo, assim, a folha toda fica num tom amarelado. Algumas, se a gente olha as folhas bem de perto, a gente vê que ela tem umas veinhas, né? Que é por onde passa a água, nutriente ali. E algumas plantas, o amarelado, ele dá entre essas veinhas. É como se fossem várias manchinhas amarelas, mas é um tom amarelado como um todo. Se Entendi. for pontinha amarela, ela está indicando falta de algum nutriente, tá? Daí é uma adubação. Ou você fala, não, eu fiz adubo recentemente, eu adubei ela não faz muito tempo. Pode ser também sintoma de toxicidade. Ela se intoxicou com muito adubo. Então, sem ver, não dá para falar, esse é o problema. Mas existem várias coisas para analisar. Isso é legal, porque aí dá para fazer assim, para muitas plantas, né? Pra se aplica a vários, não só o fixo viral. O pessoal do Arrasa Curitiba, os meninos estão perguntando se as marantas podem ficar no sol ou se é melhor em lugar com pouca luz. Lugar com bastante claridade natural e não pode ficar no sol. Maranta queima muito fácil no sol. Ela pode até se adaptar, só que ela vai, assim, e não morrer se ela pegar um pouco de sol. Só que ela vai estar sempre com alguma folha queimada. Queima mesmo e seca, assim, uma parte da folha. E maranta tem uma coisa. Maranta é linda. Existe, assim, quem gosta de maranta, existe uma variedade. Elas são desenhadas, elas são coloridas. Só que é uma planta enjoada, muito enjoada. Maranta, ela expressa, assim, o máximo potencial delas. Se elas são... Vai ter gente que vai rir aqui. Se elas só tomam água mineral, gente. Elas não Certo. podem tomar água da torneira. É sério. Eu já matei umas O 3 marantas cloro, aqui já. Eu elas não comprei e ficam matei. bonitas. Elas não ficam bonitas, Amanda. Não ficam. Elas sobrevivem. Se a gente vai molhando com a água da torneira, elas ficam lá. Mas elas ficam sempre assim meio sequinha. Aquelas que são amaranta sanguínea, por exemplo, que ela tem tons mais avermelhados e mais branquinhos, amarelados. O branco é sempre amarelado. Ela fica toda amarelada. Ela vive. Mas ela não fica bonita. Agora quer fazer um teste. Ah, eu não testei, tá, pessoal? Mas assim, tem uma pessoa que eu conheço que ela faz água solarizada para as plantas. Ela coloca lá um monte de água, ela tem um jardim grandão, e aí ela capta a água da chuva e ela deixa aquela água ficar no sol, né? Hum. Não é a técnica mais eficiente. A gente faz água solarizada, existem alguns benefícios, assim, de se tomar, a gente tomar, né? Água solarizada. E só que tem gente que faz para as plantas, a gente faz em vidro. Mas quem tem muita planta não vai conseguir deixar lá, não existe um negócio gigante de vidro, né? Mas água solarizada, eu ouvi dizer que também para maranta é bom. Nunca fiz, tá? Eu tô Mas rindo água porque mineral, sim. eu tô lembrando do cliente, sabe? Que não, coloca agave, coloque palmeira, que eu não quero nem regar, sabe? Tem outra Elas coisa não louca com são água formosas solarizada. iguais. É Pois um é, extremo. existe disso, gente. Existe. Tem planta fresca. Não é só gente fresca que existe nesse mundo. Existe planta também. Mas elas são maravilhosas. Elas são lindas, né? São super lindas. Uhum. Eu matei umas 2, mas eu ainda não desisti. Tô com outra que ela tá vivendo ali, não sei, na sorte dela também. Manda, ventilação natural e uma boa claridade é muito bom para maranta. E outra coisa, maranta não gosta de muita água, tá? Elas têm que ser cultivadas em um substrato bem drenado, É a minha que tá com pouca acovado. água. A minha Pouca que água. tá pouca água. A gente nunca coloca muito. É Ai, que pena elas têm água. tá. Eu Olá, perdi uma pergunta. tem mais outra aqui? Deixa eu ver. Eu acho que alguém me perguntou de Pacová, isso. Tem um sobre o clorofilo das pontas amarelas, se é excesso de água, que eu acho que a gente já conversou. Luiz Arthur que anda matando as eras dele. Se é muita ou pouca luz que precisa. Ah, e Existe uma Pacová. infinidade de ervas.
É Oi? com gelo. Tem muitas eras, existem muitas, muitas, muitas. Aí teria que saber a espécie e o gênero para eu te dizer específico, mas existem eras de sombra, existem eras de sol. Então, depende da espécie dela. Só que se for de sombra, também. Pode deixar em um lugar muito fechado. E ar-condicionado também não. Em geral, ambientes com ar-condicionado não são bons para a maioria das plantas, tá? Tu e amorim, regar com gelo é bom ou não? Existem orquídeas que a gente faz a rega com gelo. Só que acontece, se for, por exemplo, aqui para o interior de São Paulo, que é onde eu tô, que é quente demais. A gente traz uma orquídea que vem do Rio Grande do Sul, ou de Curitiba, que seja. Vem lá, Amanda veio tomar um café comigo e me trouxe uma orquídea. Só que a orquídea da Amanda, ela é adaptada para um ambiente mais frio. E aí, no começo, a orquídea Amanda não vai trazer sem flor, ela vai vir com flor. Eu vou cuidar da orquídea. Sim, com certeza. Então, no começo, toda noite eu vou lá, vou colocar uma pedrinha de gelo, vou molhar ela. Só que daqui a um tempo, as flores vão cair, vão ficar as folhas, e ela vai demorar bastante para dar flor de novo, se ela der. E ela não é muito adaptada. Se ela precisa desse cuidado, é tão diferente, porque o que a gente está fazendo quando a gente rega com gelo? A gente está tentando favorecer que o ambiente fique como se fosse mais parecido possível com o ambiente de origem dela. A gente está reduzindo a temperatura, a gente está aumentando a umidade. Só que a gente vai ter, por um curto espaço de tempo, por alguns minutos, isso fornecido para aquela planta, para aquela orquídea. O resto do dia todo, não. E a planta, ela não vai conseguir sobreviver legal por um longo período de tempo. Pode até ser que, não, eu cuido muito das minhas orquídeas. Larissa, eu gosto realmente muito de orquídea. Eu tenho as minhas orquídeas aqui, falta espaço para eu colocar orquídea. Eu tô com orquídeas no chão. E aí, eu gosto muito. Então, pode ser que a orquídea que a Amanda me traga, ela perca as flores, mas ela não morra. Porque ela vai ter água, porque eu vou adubar, porque eu vou trocar o substrato e tal. Só que ela não vai dar flor mais nunca. Sério? Porque eu não vou ficar pondo gelo nela. Entendi. Uhum. Ela vai estar numa condição muito difícil para ela. Então, ela não vai conseguir florescer. As plantas florescem por dois motivos. Um, porque ela chegou no ciclo, está no período dela. Flor é o órgão reprodutor da planta. Ela vai fazer descendente, ela vai se reproduzir. Ou é porque a fase de reprodução, ou porque ela está se sentindo ameaçada. Plantas que estão morrendo, às vezes, a gente fala, ai, que lindo, tá dando flor, mas tá cheio de praga, cheio de doença. É porque ela está sentindo, eu vou morrer, então eu preciso continuar existindo, eu vou ter filhos, eu vou me reproduzir. E no caso da orquídea, nessa condição em que a gente vai dar um gelinho para ela de vez em quando, ela não vai estar nessa situação tão estressante e ela não vai conseguir mais dar flor. Então ela vai ficar sempre ali, mais ou menos, e não vai voltar a dar flor. Tá? Eu acho que a orquídea, eu acho que o gelo que ele estava falando ali é para orquídea, né? Se não for, não sei. Se tem outra planta que é regada com gelo. Mas se tiver, coloca aí para mim, então eu vou dar uma olhada nisso depois. A orquídea ela floresce todo ano, Lari, ou não? Depende da espécie da orquídea. Phalaenopsis, por exemplo, que são essas mais comuns, das folhas mais largas, elas florescem 2 vezes ao ano. E dependendo do cuidado que a gente tem com ela, as floradas duram muito. 3, 4 meses. As floradas das minhas últimas aqui, acho que duraram 3 meses. Então, se a gente tem 2 floradas por ano, na samambaia, duas floradas de 3 meses seria metade do ano por ano. Pois é, na samambaia, cadê? Por preguiça de molhar? Não, samambaia não é difícil. Como se o gelo durasse muito aí pro dente, né? Samambaia, quando a gente olha para ela, a gente vê que ela é uma planta assim que ela lembra, né, um ambiente úmido, uma floresta, alguma coisa assim. Então elas gostam bastante de umidade, não precisa ser gelo. Ela pode ser água mesmo. E você pode até ajudar borrifando nas folhas, né? Não precisa ser gelo, não. Ai, gente. Talvez na ideia de não evaporar tão rápido. Não sei. Ai, gente.
É possível fazer uma trepadeira de clima temperado com a falsa vina vingar no clima quente em São Paulo? Ah, eu fiz. Sim, falsa vinha vinga. Falsa vinha, você fazendo um bom preparo de solo, plantando bem, mantendo úmido, ela pega bem, tá? Já fiz vários jardins com ela. Ela é aquela que fica. Ela muda de cor na estação, essa, não é? De acordo com a quantidade de sol, né? É que às vezes a posição do sol muda, e aí ela pega mais ou menos sol. Só que a falsa. Ó, pessoal, existe assim, o nome popular das plantas pode variar, né? Não é o nome científico, mas a falsa vinha, ela é aquela que parece folha de uva mesmo. E é uma trepadeira que sobe na parede, a gente consegue conduzir ela dessa forma, se é essa falsa vinha. Mas ela fazendo um bom preparo em terra vegetal, mantendo úmida, ela cresce, e ela cresce muito rápido, tá? Tem uma Então, ela pega dessa assim. aqui até, que o pessoal usa muito aqui em Curitiba. É uma trepadeira, eu acho que eles chamam de falsa vinha também. Só que aí, acho que no inverno ela fica vermelha, a folhagem fica vermelha, vermelha, vermelha. E acho que no verão fica É verde. E aí depois tem alguma estação que cai isso, e todas as folhas ficam só os galhos, assim, na parede. Tem bastante isso, aqui, é ela super fica. linda. É linda, é linda. A falsa vinha fica assim. Existem algumas variedades de híbrido, né? Só Uhum. que os híbridos, geralmente, eles não caem as folhas. É, A falsa vinha, ela, no inverno, ela entra em dormência. Então, ela para de fazer, de ter o funcionamento delas, assim, normal, e aí ela começa a perder vigor. Aí ela dá essa avermelhada. E aí, pro final do inverno, começo do outono, cai tudo. E aí ficam só os galhos, né? Mas depois ela rebrota. E é uma coisa também. Acho que acabou aqui. Ô, Lari, e tem dessa questão das trepadeiras que eu vejo aí no interior de São Paulo, o pessoal tem muito medo de colocar. E aqui já em Curitiba eu vejo, tipo, a maioria das casas, muro, tudo tá com. Tudo tem as trepadeiras, acho super lindo. Assim, tem prédios que a frente do prédio inteiro é verde com as trepadeiras que são lindas, lindas. E aí, em Prudente, eu vejo que quando a gente quer colocar em alguma casa, o cliente já fala, não, isso vai dar muito bicho, não quero, sabe? E aqui ninguém reclama, aqui todo mundo usa e eu nunca vi ninguém falar assim, ah, não quero, arranca isso que tá dando muito bicho, sabe? Aí eu não sei se é pelo clima, se favorece por aí ser quente, dá muito bicho mesmo ou não, sabe? Manda, é uma questão cultural. É. O que acontece? Aqui nessa região aqui, né, de São Paulo, quem chegou aí depois, né, não viu? Eu sou do interior de São Paulo, a Amanda também era daqui, agora ela tá morando lá em Curitiba. Só que essa região onde a gente está aqui é uma região em que a cultura não favorece, infelizmente. E aí as pessoas elas acabam falando, ah, isso dá muito trabalho, eu não quero, isso dá muito bicho. Todo lugar, todo jardim, mas junta bicho. Ah, não, vamos colocar, fazer um desenho de formação. Ah, mas junta bicho? Ah, mas Uhum. na verdade, muita coisa junta bicho. É Sim. um entulho que se tem no terreno do vizinho, no fundo de casa, você juntou muita coisa. É, Pode juntar bicho. Só que a diferença é que algumas pessoas, algumas regiões, as pessoas acabam percebendo o benefício, que o benefício ele supera isso. Porque não é que vai dar uma epidemia de bicho, o negócio vai ficar. Não. Claro, tem uma folhinha em cima da outra, pode virar um abrigo de um inseto. Pode virar um abrigo de um animal peçonhento? Pode. Como pode, por exemplo, sair do ralo da cozinha? Pode também. Então, é uma questão muito, assim, é uma pena, porque os benefícios eles são tão maiores, os benefícios que eu digo em relação à qualidade de vida em termos de saúde mesmo. Porque o contato com as plantas tem inúmeros benefícios. Existem pessoas que gostam de cuidar das plantas, né? E essas pessoas elas se beneficiam de várias formas. Mas existem também as pessoas que não gostam de cuidar das plantas, mas gostam dos ambientes que tem as plantas, por conta das sensações e por conta de coisas que não sabem que Uhum. as plantas fazem. E infelizmente é assim. E parece que quando a gente tá no lugar, a gente é muito influenciado, né, por aquilo que está em volta. E Sim. assim, eu não tenho, e o meu vizinho não tem, o outro não tem. Só que aí um coloca. E eu
Eu não sei se tem alguém aqui, daqui perto de mim. Mas assim, eu tenho uma árvore na frente da minha casa. E não era uma árvore que eu via com frequência. Eu plantei, várias pessoas me perguntam sobre essa árvore e querem colocar. É meio que uma repetição que a gente faz. Então, em Curitiba, é linda. Maringá é linda. Londrina, sabe? São cidades em que, por ter, só de ter, já se reforça o comportamento e as pessoas acabam inconscientemente não sabendo os benefícios que trazem, além do conforto térmico. Isso mesmo. É outra coisa, né? Eu nasci em uma cidade onde se tem reservas e o clima realmente, como a Felipe, né? O Felipe falou ali que ajuda a diminuir a temperatura, regular a umidade, isso acontece, é incrível. Sim. E as pessoas sentem isso e acabam continuando a fazer. E até essa Então, questão assim, que o Fê falou aí, a gente vê muito isso, de as pessoas querer, tipo, querem investir horrores para aumentar ali a questão mesmo da temperatura do ambiente, da umidade, coisas que poderiam ser solucionadas com vegetação, com um custo tão mais baixo e uma eficiência tão melhor, sabe? Às vezes, eu vi faz um tempo assim que saiu uma reportagem que tiraram todas as árvores fazia um tempo, assim, aí eles estavam pintando a calçada com uma tinta, não sei das quantas, para diminuir a temperatura da. Eu falei, pera, vocês não estão com árvores ali? Por que arrancou a árvore? Era só ter deixado a árvore. Não precisava dessa tecnologia imensa, porque já existe essa super tecnologia, né? Aqui em Curitiba, eu vejo assim, o pessoal tem muito já é uma tradição, assim, ter o jardim na frente de casa, ter esse espaço verde, sabe? Óbvio que tem alguns bairros que não, mas na maioria dos bairros a gente vê realmente isso. O bonito da cidade é o verde da cidade. Então, até todas as coisas ali da prefeitura mesmo, a gente vê jardinzinho que é trocado a cada tantos meses. Eles trocam o jardim da cidade, assim, sabe? E é uma coisa que a gente não vê tanto assim no interior de São Paulo, né? A gente não vê essa não vê o quão isso consegue valorizar, né? Tanto uma arquitetura quanto uma cidade, um bem-estar, né? É bem. bem-estar da população. Sim. Eu, quando comecei a trabalhar com paisagismo, eu era apaixonada na possibilidade de fazer ambientes públicos. Uhum. Eu era assim, eu adorava, porque eu via nisso a possibilidade de oferecer para quem não podia ter. Uhum. Porque, assim como você disse, existem bairros que não tem, mesmo em Curitiba. E geralmente vão ser bairros mais periféricos, onde as pessoas não têm a condição, e aí se reflete, né, em volta, né? Então, assim, acaba que isso de um ter o outro ter, e acaba, às vezes, de uma forma inconsciente, a gente vai reproduzindo, não tem. E eu amava fazer projetos assim. Só que existem lugares em que não se dá continuidade no trabalho. Se faz um jardim, não tem manutenção, aquele jardim público ele é perdido, ele faz o efeito completamente reverso. E assim, ó, eu amo planta, eu amo jardim, eu sei os benefícios para a saúde física até, que causa, só que se for para ter e você não cuidar, ele vai fazer o efeito inverso. Vai fazer o contrário. Você vai olhar aquilo e ao invés de despertar e desencadear uma série de benefícios, é só ladeira abaixo. Então, assim, é uma tristeza. E às vezes se faz o investimento inicial, mas depois não dá continuidade. Jardim precisa de cuidado, jardim é filho, né? Sim. Você tem que cuidar, E deixa lá. é vivo, né, ali, né? É Não é? vivo, é vivo, É uma são vidas ali dentro da tua casa, né? Você traz essa é vida, vivo. né? A Ana falou aqui É. que o apartamento dela tá uma floresta. Eu tô recebendo bastante Delícia cliente, mesmo. assim, que tá, Amanda, ó, preciso de lugar para planta. Muita planta, porque na pandemia eu adquiri isso. Então a gente tá tendo essa A mudança, pandemia sabe? favoreceu isso demais. Sim, pra caramba. Lara, acho que é isso. Eram essas perguntas que eu tinha, basicamente essas.
Acho que também já tá dando o horário aqui já também, né? O tempo, senão não consegue deixar salva depois. É. Manda. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser mandar, a gente puder responder rapidinho. Mas Uhum. só para fechar isso dos benefícios das plantas. As plantas, elas causam muito... Plantas regionais? Felipe perguntando da tendência de usar plantas regionais. É o melhor dos mundos, Felipe. Sim. Porque as plantas, a gente não tem dificuldade em deixar aquelas plantas bonitas. A gente oferece o básico e ela está muito bem adaptada àquele lugar, tá? Além do que, é até... Me fugiu a palavra, mas assim, não é permitido. Existe uma lei ambiental em que a gente não pode, por exemplo, pegar mudinhas de lugares e levar para outros, né? De viagens internacionais, ou às vezes de regiões distantes, a gente não pode pegar, fazer entre estados. É porque a gente acaba causando um desequilíbrio quando a gente inclui uma espécie exótica, né? Isso está por todo lugar, isso existe, né? Mas a melhor condição é plantas que estão adaptadas para aquele lugar, tá? Plantas, elas provocam uma série de coisas muito positivas na gente. Uma delas é o equilíbrio de cargas elétricas. A gente fala às vezes assim, cargas de energia, e aí a maioria das pessoas elas vão para um nível assim mais sobrenatural, mas não é. Toda a superfície, tudo, eu, você, todo mundo, a superfície das coisas, elas são cheias de cargas positivas e negativas. E as plantas também. E o que que acontece? Às vezes a gente está meio cansadão, está estressado, ou às vezes chegou alguém na nossa casa, sabe assim, né? E a gente fala assim, aquela fulana invejosa. E a planta seca, ou a planta murcha, acontece alguma coisa. Mas isso, no meu ver, é uma bondade muito grande da natureza. Porque a gente está estressado, está com problema, teve alguma coisa no trabalho, alguma coisa não está legal. Existe uma desordem de cargas na gente. E algumas plantas, mais fácil que outras, elas têm a condição de trocar com a gente. Elas oferecem cargas que a gente precisa. A gente pega, a gente tem a capacidade de reter essas cargas e a gente fica mais equilibrado. Não vai resolver todos os nossos problemas, mas existe ali uma reorganização das nossas cargas. Só que as plantas, elas sentem essa troca. E a troca não precisa ser em contato direto, assim, físico com elas, não. Tem um raio, uma metragem, né? Existem teorias e aí existe uma variação. Mas longe, a longa distância, a gente consegue fazer essas trocas com as plantas. E aí, por isso que às vezes, assim, do nada, a planta estava bonita, estava molhada, está lá naquele lugar, está adaptada, está ali, e secou, murchou, ou às vezes murchou tanto que ela seca mesmo. E foi tão forte para ela essa troca. Lírio da Paz, por exemplo, faz muito isso. Uhum. E a gente fala, fulano é invejoso, ó, não sei qual foi, mas não é. É um só, tá? Dos poderes que a natureza tem, assim, de ajudar com a nossa qualidade de vida. É incrível. Existe muita, muita coisa, assim, né, Essa eu não de sabia. benefício. Essa eu não sabia. É legal, muito, muito legal. Legal mesmo. É isso. Eu acho que foram essas as perguntas, então, né, gente? Mas foi muito bom, Lari. Muita coisa, né? A gente não ficou ali só na toca de boia dentro da casa. Deu para dar uma variada, Não. né? Deu para discutir bastante coisa, assim, que até perguntas que eu não imaginava que ia surgir, né? Tipo, achei legal mesmo. Se depois alguém quiser fazer mais alguma pergunta, pode mandar lá no Instagram, à medida que eu puder, eu respondo. E assim, dicas, né, de plantas, não sei se foi alguma pergunta que talvez não dê para dar aqui, talvez assim eu fale o nome da planta, a pessoa não sabe qual é e tal. Depois dá Sim. uma olhadinha no Instagram, tem bastante coisa que Teve pode bastante ajudar. gente pedindo assim, você vai passar nomes de plantas internas, sabe? Aí eu acho que Eu fiz a um gente post, acabou. acho que essa semana sobre É? isso. Então aí o pessoal dá uma olhadinha lá, já vê esse post, já começa Isso, igual a Ana tem ali, jogando com muita as plantinha dentro do fotos. apartamento, né? É legal. Depois, Ana, posta foto, marca a gente, eu quero ver. É Eu verdade. acho incrível isso. Eu também gosto muito. Então é isso, Lari. Obrigada pela live. Obrigada por todas as respostas. Nossa primeira live, Ai, eu que agradeço. né? Ai, eu que agradeço.
Então tá bom. Amanda, a gente podia fazer um pedido pro pessoal, né? Se a live ajudou em alguma coisa, se foi legal de alguma forma, podia tirar um print, postar, marca a gente. Isso ajuda a mensagem chegando mais longe para mais pessoas. Pode ser, pessoal? Claro, claro. Mas só se foi legal, se não foi legal, tudo bem. Depois desse pedido, assim, eu acho difícil. Sem nenhuma pressão, né? Bem tranquilo. Nenhuma! Mas só se foi muito boa, assim, se não foi, não precisa. Tudo bem, fica pra próxima. E sigam a Lari para várias dicas aí, gente, de paisagismo, aos pais e mães recentes de planta e até os mais velhinhos, para começar a ver e cuidar direito desse jardim, né? E não só comprar, Bastante roubar e dica legal. esquecer. Né? Isso, tem muita coisa legal. Não só Em de breve a agave Amanda e vai palmeira vir. vive um projeto, gente. Vamos mudar isso daí. Por favor, hein? Por Por favor. favor. Não é difícil. Cuidar de planta não é difícil. Então, tá bom. Um beijo, Lari. Tchau. Um beijo, Amanda. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigadão, viu? Tchau, gente. Tchau, tchau.